Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou Daniel Hammer-Roisman, psicólogo e psicanalista, e hoje estamos aqui com a Ana Hassi Nikos novamente, na playlist O Estranho. Ela que já gravou um primeiro bloco de experiências anômalas conosco, acerca dos anos 80 na vida dela, e hoje ela vai nos falar um pouco sobre os anos 90 e vai adentrar nos anos 2000, trazendo experiências anômalas das mais diversas. Ela que é participante do coletivo Ativismo Insólito, quero dar já as boas-vindas para ela e também para a doutora Denise Jorge, que está aqui conosco e também participou do vídeo anterior. Então, Ana, seja bem-vinda, a palavra está com você. Obrigada, Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutora Denise. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui a presença mais uma vez. Eu aqui fiz um compilado das experiências assim mais intrigantes, em minha opinião, a respeito daquilo que eu vivenciei e minha família vivenciou ao longo das décadas, né? Experiências que envolvem OVNIs, envolvem aparições, seres até folclóricos, que é o caso dos anos 90, e depois também vou me adentrar a outras experiências até de materialização de objetos que ocorreram em 2007, por exemplo, tá? Então, eu vou começar com o título que eu usei, A Besta Fera do Camping do Senhor Klaus, tá? Os nomes são fictícios, o local eu vou falar que foi na Serra da Mantiqueira, mas eu não vou especificar o local, até porque era uma pessoa muito conhecida na cidade, eu peguei esse endereço, né? Eu, os meus amigos e o meu namorado na época, que foi em 1995, era um camping muito famoso, tá? Ele não existe mais, mas o senhor Klaus, ele saía na revista Veja como guia de viagens, então era um camping bem famoso no Brasil, tá? Na região sudeste. Nós fomos para esse camping, eu, um casal de amigos e o meu namorado na época, num feriado prolongado de setembro, que foi acho que 7 de setembro de 1995, tá? Então era um camping muito recomendado, muito famoso, e nós ligamos para agendar. Na época não tinha internet, então era guia da Folha, guia da revista Veja, então foi como nós chegamos até esse camping. Fomos recebidos pela dona Deia e o senhor Klaus, que era um senhor alemão, tá? E eram os proprietários desse camping. Para nos mostrar o camping, a dona Deia também apresentou o senhor Weber, que era irmão do senhor Klaus, ou seja, cunhado dela, tá? Então, muito queridos, muito solícitos, a dona Déia mostrou todo o camping que estava vazio até para o período, só que assim, uma parte do camping ela estava toda locada para escoteiros. Havia uma outra parte para um grupo de um outro estado, e ela reservou uma parte do camping mais baixa, que aí, se você quiser mostrar a foto das barracas, pode mostrar, não tem problema, no meio do mato não dá. Então, ela mostrou o camping, e aí ela reservou uma parte mais longe dos escoteiros, que eram, assim, cerca de 50, 60 crianças, para a gente ter mais privacidade. Então, na foto vocês podem ver as barracas que nós montamos, e tem uma parte em azul que eram as nossas coisas, panela, suprimento, que a gente embrulhava por causa do sereno, para não entrar nenhum bicho, então ficava tudo embrulhadinho, né? E a gente ficou nessa parte, e próxima à nossa barraca
tinha também uma piscina de água natural. Aí, se você quiser mostrar essa parte. Sim. Então, tinha essa piscina de água natural próxima àquela clareira onde nós instalamos as nossas barracas. A parte de cima, então, ficavam os banheiros com chuveiros, que eu aí não tenho foto, né? E uma despensa, porque eles tinham chalés nesse camping e eles serviam refeições só para os chalés, para quem era do camping, não, era tudo separado, mas a despensa ficava entre os banheiros, tá? Era um camping assim com uma natureza muito exuberante, muitas árvores. Essa piscina era geladíssima a água. A primeira noite foi tudo ok, nós dormimos, tal. Só que pela manhã nós notamos que as nossas coisas, os nossos objetos que estavam embrulhados, haviam sido desembrulhados e fuçados. Como se alguém tivesse mexido, mas assim, nada foi furtado. Era como se alguém, só que a gente não ouviu nada durante a noite. E assim, a gente roupa, panela, tudo esparramado por ali mesmo, mas a gente não notou nada furtado. E aí a gente foi falar com a proprietária, né, a dona Deia. O senhor Klaus, a gente viu só no dia que a gente chegou, que foi numa quinta-feira. Na sexta-feira só estava a dona Deia e talvez o senhor Weber, que era irmão do senhor Klaus. O senhor Klaus era um senhor de idade, o seu Weber também, e a dona Deia, esposa do senhor Klaus, era mais jovem, assim. E aí a gente falou: olha, dona Deia, alguém fuçou nas nossas coisas. Só que a gente achou muito estranho, porque como a gente estava num lugar mais retirado, mais ermo, precisaria de lanterna para ir até lá. E a gente ia acordar porque não tinha como. E a gente reclamou para a proprietária. Aí ela falou assim: ai, deve ter sido um lobo-guará. Aí um ficou olhando para a cara do outro. Eu nem sabia como era um lobo-guará naquela época, né? Não tinha internet, mas eu pensei, um lobo-guará, mas um lobo-guará vai comer a comida, vai rasgar, vai morder, mas não tinha marca, era só de fuçar mesmo. Alguém assim muito curioso quis mexer nas nossas coisas que estavam embrulhadas, devidamente embrulhadas, num plástico, como foi mostrado na primeira foto, bem próximo à minha barraca. E ficou por isso mesmo, né? E aí a gente foi, enfim, passou. Ah, tá bom, foi um lobo-guará, embrulhamos tudo de novo, jantamos, lavamos louça, tal. Passou, fomos, a gente acendeu assim lanterna. Eu não me lembro se tinha algum lampião, alguma coisa assim, mas a gente ficou ouvindo música com rádio de pilha, tal. E antes de dormir, isso foi na sexta, na sexta-feira. É. A minha amiga falou, então vamos supor que isso fosse 1 hora da manhã, por aí, falou: ah, vamos no banheiro antes, aí a gente vai dormir. E a gente foi com lanterna, porque os banheiros melhores ficavam na parte de cima. Só que já estava todo mundo dormindo, os escoteiros, né? Tinham ido dormir cedo, tinham poucas barracas assim próximas ao banheiro, não tinha nenhuma, era mais afastado. E entre os dois banheiros, masculino e feminino, o masculino ficava, para quem olha, à esquerda e o masculino à direita,
no meio a despensa tinha uma porta de madeira e uma tranca com um cadeado desse tamanho. Lembrando que no camping não tinha cachorro, não tinha nenhum animal, um cão de guarda, não tinha segurança, nada. Era bem raiz o camping, não tinha nenhum luxo. E a gente chegando assim com lanterna, tinha um pouco de iluminação da estrutura, né, externa dos banheiros. Naquele lugar que a gente já tinha visto que era uma despensa, porque a própria dona Deia tinha mostrado que ela deixava aquela despensa para os chalés, né, para os hóspedes dos chalés, quando ela apresentou o camping, nós começamos a ouvir um animal gigantesco arranhando a porta por dentro, rosnando, chacoalhando a porta, rosnando assim, arfando, como se ele quisesse atacar a gente, mas ele ia até em cima da porta, arranhava e descia. Era uma coisa assim que eu e minha amiga, a gente ficou congelada. Ela falou assim: você está ouvindo isso? O que que é isso? É um cachorro? E ele começava a arfar e a tentar abrir a porta, só que tinha um cadeado desse tamanho pelo lado de fora. E a porta chacoalhava, chacoalhava, e aquele animal, seja lá o que fosse, começou a rosnar, a grunhir, e assim, ele pulava e chacoalhava a porta como se ele quisesse sair. Mas olha, eu acho que eu bati o recorde, eu e ela, olímpico. No escuro mesmo, a gente foi se atropelando e não quis saber o que era. E chegamos lá, contamos para os nossos respectivos namorados na época: olha, tem um monstro, acho que é um lobisomem, é uma coisa assim que não é desse mundo, é uma coisa assim, não é um cachorro, um pastor alemão, um dogo argentino, não, era uma coisa assim que não era normal. E outra coisa, como que a dona Deia ia deixar um cachorro dentro da despensa? Cheio de comida, não fazia sentido. E aí a gente começou a brincar, porque como a gente não viu mais nem o senhor Klaus e nem o senhor Weber, até a nossa partida que foi no domingo, a gente falou que um dos dois se transformava em lobisomem, porque a gente não viu mais. E a despensa ficou fechada. Só que a gente não viu nada assim depois, na outra noite. E a gente comentou, né, com a dona Deia. Dona Deia, a gente ouviu um bicho rosnando. Aí, mais uma vez, ela falou que era um lobo-guará. Aí, quando eu fui procurar, eventualmente, o lobo-guará, ele quase não faz barulho, ele é quieto, né? E assim, naquela noite, não mexeram nas nossas coisas, que foi numa sexta para um sábado. Mas na noite seguinte, fuçaram nas nossas coisas novamente. Fuçaram a mesma coisa, esparramaram tudo em volta, a gente não ouviu, não viu nenhum barulho, só que estava tudo esparramado. A gente, antes de ir embora, assim, a gente teve que juntar tudo. E a dona Deia falou que era lobo-guará, que era animal da floresta, e eu pensei assim, nossa, mas que animal da floresta que ficaria trancado por dentro de uma despensa, de um jeito assim. Eu não tenho medo de cachorro, já tive pastor alemão, eu nunca tive medo de cachorro. E não era um cachorro. Eu não sei o que era, mas também não era um lobo-guará. Então, assim, a gente, depois disso, eu, que não acreditava em lenda de lobisomem, eu comecei a acreditar, porque aquilo não era desse mundo. E aí, num grupo
do Facebook da cidade onde ficava esse camping, né, do senhor Klaus, eu perguntei se alguém teve alguma experiência estranha. E as pessoas falavam que o camping, ele era meio estranho, porque eu conversei com outras pessoas e elas falavam assim, nessa época, o camping era cheio de caixas de som tocando uma rádio de bossa nova. O dia inteiro, dia e noite, tocava bossa nova em várias caixas de som. Dentro do banheiro, perto dessa piscina natural, tinha uma caixa de som que tocava bossa nova bem baixinho. E eu conheci pessoas que frequentaram, isso foi em 95. Eu conheci pessoas que frequentaram esse camping nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, até começo dos anos 2000, quando o camping foi fechado, porque o senhor Klaus faleceu, todos falaram que tocava essa música bossa nova desde os anos 70. E era dia e noite, eu já achei meio esquisito isso. Aí eu perguntei se alguém teve alguma experiência estranha nesse camping. O único que se manifestou disse que havia uma lenda de que a primeira esposa do senhor Klaus havia falecido de mal súbito nessa piscina, essa piscina natural. E acabou se afogando. Ela passou mal e se afogou. E as pessoas falavam que viam essa senhora, que na época era jovem, né? Primeira esposa dele, nadando já depois de falecida. Eles ou às vezes viam, alguns viam, e essa pessoa que se manifestou, falou que ouvia alguém nadando nessa piscina. E quando eles iam ver, não tinha ninguém. Aí eu falei, não, a minha experiência foi um pouco mais esquisita. Ela foi de um animal que eu não faço ideia do que fosse, mas não era um lobo-guará, não era um cachorro, era uma coisa assim que chacoalhava como se estivesse tentando abrir a porta, rosnava, arfava, arranhava a porta por dentro, e a gente não quis também ver. Nesse dia eu fiquei com medo, sim, a minha amiga também. A gente ficou assim, tremendo até dormir. Eu acho que a gente nem conseguiu dormir, talvez por isso nem nada mexeu nas nossas coisas. E eu não faço ideia, aí eu já não sei se era essa primeira esposa do senhor Klaus que fuçava nas nossas coisas, não sei, lobo-guará não era, porque um lobo-guará ele não vai tirar a panela do lugar e esparramar. Era alguma coisa que estava curiosa com as nossas coisas, sabe? Parecia uma coisa assim meio... E nesse lugar também tem lenda de duendes, né? Gnomos, essa localidade. Mas em relação a... Eu até brincava, eu acho que o senhor Klaus ou o senhor Weber, um dos dois é que vira lobisomem. Mas ficou isso até hoje. Por quanto a minha amizade com essa amiga durou, a gente se perguntava, aquele dia, tinha um negócio esquisito naquela despensa, não tinha. E a gente ficava sempre se confirmando que a gente não estava delirando e que não era uma coisa assim desse mundo. E olha que essa minha amiga era bem corajosa e ela ficou com medo. Bom, então tem várias situações estranhas atreladas a esse lugar, né? Quer dizer, teria então esse suposto lobisomem que você não chegou a ter contato visual, mas que seria uma criatura de aspecto sinistro e até sobrenatural, né? Com uma manifestação atípica para animais, né? Sim, Teria a situação repetitiva de algo ou alguém que mexe nas coisas de vocês sem levar nada, então não se trataria de um furto, né? não.
Tem histórias de duendes, tem a estranha música de bossa nova, que Que é... tocava por décadas as mesmas músicas, como se fosse uma rádio, era uma rádio, mas eu falei, gente, mas que rádio é essa? Eu nunca tive conhecimento. E as pessoas que frequentaram esse camping também achavam estranho, porque por décadas tocavam as mesmas músicas, a mesma rádio, no caso, Bossa Nova. Como se fosse assim uma rádio de outra dimensão, uma rádio que parou no tempo, era bem sinistro assim. As pessoas achavam sinistro essa música. E por fim, o fantasma ou a aparição da esposa do Sr. Klaus, que faleceu de forma trágica na piscina, né, e que seria visto novamente, né? Então, quer dizer, são vários elementos que compõem a atmosfera insólita desse camping, né? Exatamente. E a dona Déia, ela parecia que queria disfarçar, né? Uhum. Ela punha a desculpa, né? A culpa no lobo-guará. Eu falei, meu Deus, mas um lobo-guará faz tudo isso? Agora, Enfim, né? Que eu acho que eu perdi uma parte. Vocês, quando mexiam nas coisas de vocês, vocês estavam aonde? dormindo. E vocês só Era percebiam, durante a noite. e vocês só percebiam no dia seguinte? Exatamente. A gente não ouvia nada, nem via lanterna. Ah, A única noite que isso não aconteceu foi justamente a noite que o bicho lá estava dentro da despensa, porque a gente não dormiu, né? A gente ficou meio de vigília, porque não sabia o que era aquilo. Mas aí depois ela falou que era o lobo-guará, eu falei, bom. Aí a gente perguntou se ela tinha cachorro, se era um cachorro bravo. Ela falou que não tinha cachorro. Falou que vocês interpretaram mal. Ficou muito esquisito, sabe? Porque a gente viu de onde vinha o som, a gente ouviu, não era uma coisa assim, arranhava a porta, arfava e tentava abrir a porta por dentro e chacoalhava e tinha um cadeado gigantesco nessa porta. Então, assim, ela sabia do que se tratava, mas parecia que ela não queria dizer. Né? Lógico que ela não ia dizer, é. principalmente se for uma coisa sobrenatural. Lembra um pouco uma coisa meio Scooby-Doo, assim, né? Tem uma série de elementos de mistério com coisas que não se encaixam, né? E era um lugar muito ermo, era um lugar muito ermo fora Ermo. da- No meio da Serra da Mantiqueira. E você nunca Mas mais voltou lá, mesmo depois de fechado, para... nunca mais voltei, né? Porque me parece que virou um condomínio fechado. Mas num grupo da cidade, eu perguntei se alguém teve alguma experiência, aí me contaram, comentaram dessas caixas de som que desde os anos 70 tocavam as mesmas músicas, né? A mesma rádio, até o fechamento, as mesmas músicas, as mesmas caixas de som, todo mundo achava esquisito. Mas, assim, como essas pessoas, os proprietários, eram bem queridos, assim, na cidade, as pessoas frequentavam. Por mais que tivesse fenômeno anômalo, eles gostavam muito, eram pessoas muito queridas, assim, na cidade. E eles já são falecidos. A dona Déia, eu soube que ainda é viva. Muito querida ela, muito simpática também, mas ela ficou só culpando o coitadinho do lobo-guará, né? Mas assim, aí uma pessoa que quis assim se manifestar falou dessa questão que acontecia da primeira esposa dele que morreu na piscina natural. Isso eu fiquei sabendo ano passado, num grupo que é um grupo assim que eu postei coisas da cidade, né? E aí as pessoas, nossa, o saudoso camping que não existe mais. Aí informaram que hoje é um condomínio fechado. Então, Você não, assim, você não chegou a ver o fantasma?
Não, só ouvi aquele bicho que arfava, rosnava, chacoalhava a porta, a maçaneta por dentro, tentava abrir e rosnava e arranhava. Tá. Foi a única coisa. Agora, o que mexia nas nossas coisas, também não vimos. Não fazia barulho e não tinha lanterna também, porque como era mais afastado, não tinha luz, né? Precisava de lanterna, ninguém viu nada. Uhum. E era assim, parecia uma curiosidade mesmo de fuçar nas coisas, não de furtar. E também não comeu nada, só mexeu, tirou as coisas do lugar e esparramou. Então, quando a gente acordava, estava tudo esparramado por aquele gramado. Então, nessa ocasião, então, dessa vez a gente sentiu bastante medo. Minha amiga, assim, ficou tremendo igual uma vara verde. Ela era bem corajosa. E a gente saiu, assim, correndo 3 dias e 3 noites, literalmente arfando. Chegamos na nossa barraca e contamos para os nossos respectivos namorados da época. Eles ficaram meio assim, não acreditaram muito, mas como tinha acontecido aquilo de fuçarem nas nossas coisas e a gente não ouvir, eles acabaram meio que acreditando, né? Mas aí foi isso que a gente passou no camping do Senhor Klaus. Muito bem, obrigado pelo teu depoimento. A gente vai dividir então em várias partes, né, por experiência, para o vídeo não ficar muito longo, mas acompanhem aí os próximos relatos da Ana Hassi. Aí parece ser uma história de Scooby-Doo, só que permanece em aberto, né? Nós não conseguimos descobrir quem estava se fantasiando do quê, né? Tradicionalmente tinha sempre uma fantasia, né? Mas dessa situação ainda está em aberto o mistério. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigada.